Muito provavelmente você ouviu dizer que o presidente Jair Bolsonaro convocou a nação brasileira para um jejum neste domingo, dia 5 de abril de 2020. O vídeo que eu assisti a respeito disso me deixou bastante intrigado, pois ele dura pouquíssimos segundos, como você pode perceber aqui. Preste bastante atenção caso você não tenha ainda assistido esse pequeno vídeo, onde supostamente há uma convocação para um santo jejum em toda a nação brasileira para esse dia 5 de abril de 2020. Vejamos o que é dito nesse pequeno vídeo. Preste atenção. Tenho certeza que o Brasil sairá dessa muito mais forte. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pois bem, é apenas isso, né? Você percebe que não durou nem 15 segundos. Vamos ouvir novamente? Preste bem atenção. É apenas isso mesmo. Não durou nem 15 segundos. Mais uma vez. Tenho certeza que o Brasil sairá dessa muito mais forte. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. Amém. Glória a Deus, aleluia. E aqueles que têm fé e acreditam, domingo é o dia de jejum. Foi isso que foi dito, ok? Essa filmagem, essa gravação foi feita no dia 2 de abril de 2020. Evidentemente foi feito por um celular, como você está vendo. E eu entrei no canal do YouTube, o canal oficial do presidente Jair Bolsonaro, e não encontrei nada a respeito desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo extraoficial que o presidente não publicou no próprio canal dele. De vez em quando o presidente pega vídeos gravados em celular que lhe interessam e publica no seu canal do YouTube oficial. Mas não foi o que aconteceu. Aqui nós temos o vídeo mais recente, de 1 hora atrás. Eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, dia 4 de abril de 2020. Nesse momento são 12h e 46 minutos. E aqui nós temos o vídeo de 1 hora atrás, sobre Paulo Guedes, um outro anterior e mais outro, e um vídeo de uma entrevista ao jornalista Augusto Nunes na rádio Jovem Pan. Nesse vídeo, sim, o presidente fala mais uma vez a respeito disso. Essa entrevista foi no mesmo dia, no dia 2 de abril, e nessa entrevista o presidente fala de fato a respeito de que evangélicos tinham pedido a ele, ao presidente Bolsonaro, que estivesse ele proclamando um jejum. E vamos ver o que ele diz, prestem atenção. Para quem tem fé, Papai do céu está conosco, acredita em Deus e vamos brevemente aí, de acordo com decisão aqui de evangélicos e católicos, tem pedido para mim, para que a gente possa aí marcar um dia de um jejum de todo o povo brasileiro, para a gente ficar livre desse mal o mais rápido possível. Augusto Nunes, Zé Maria, muito obrigado a vocês. Então esse é o finalzinho da entrevista. Eu vou deixar o link aqui na descrição, bem como vou deixar o link também que diz respeito a esse trechinho que foi gravado, onde o presidente fala, para quem acredita, para quem tem fé, domingo é dia de jejum. Então, tanto neste vídeo, quanto neste outro aqui, da entrevista na Rádio Jovem Pan, ambos gravados no mesmo dia, na mente do presidente não está claro qual é o dia do jejum. Pode até ser que hoje ainda o presidente grave um outro vídeo e, de fato, faça como o rei de Nínive, conclamando a nação para um jejum, da qual ele, presidente, também tem que fazer parte. Se ele está convocando a nação, ele também tem que jejuar, porque o rei de Nínive também jejuou. Eu já vou falar sobre isso. A história está no livro do profeta Jonas. A maioria daqueles que certamente estão assistindo esse meu vídeo, que acompanham os meus canais, são cristãos, conhecem a Bíblia e certamente já leram o livro do profeta Jonas, que aliás é um livro tão pequeno, né, que você lê em poucos minutos. Vale a pena você meditar neste livro. Então,
tanto neste vídeo, repito, quanto neste, né, as duas menções que o presidente faz em relação ao jejum são menções que não estabelecem dia, não estabelecem uma data, mas ok, os pastores estão estabelecendo que será amanhã, dia 5 de abril, e eu considero isso muito positivo, mas com uma ressalva que me preocupa, que é a questão da motivação deste jejum. Vamos lá. Eu encontrei aqui o vídeo original, embora tenha sido gravado com outro celular, mas este outro celular gravou todo o encontro deste momento aqui, onde foi gravado esse pequeno vídeo do presidente falando para quem crê, para quem acredita, domingo é dia de jejum. Então eu encontrei esse vídeo aqui completo, eu vou deixar o link também na descrição. Não sei se está no canal de quem realmente gravou, até tem bem poucas visualizações aqui até o momento, apenas 229 visualizações e apenas 14 curtidas. Mas aqui está a gravação feita por outro celular deste momento completo de pastores que foram ter com o presidente Bolsonaro. Para pedir o jejum, eu diria que sim e não, porque a primeira coisa que esses pastores pedem ao presidente me preocupou bastante. O que eles estão primeiramente pedindo ao presidente, estes pastores que foram ter com ele, e eu respeito esses pastores, não sei quem são, creio até que sejam muito sinceros, mas enfim, Deus é que vai julgar a cada um de nós. Não estou aqui querendo julgar ou condenar ninguém. Mas o que primeiramente eles foram pedir ao presidente é uma linha de crédito. Ou seja, que o presidente libere para eles, né, para pastores evangélicos, dinheiro emprestado. Coisa que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, a não ser o amor recíproco. E esses pastores preocupados em terminar de construir seus templos e em pagar os seus altos aluguéis, querem pedir dinheiro emprestado, o que eu considero um grande equívoco. Melhor é que fechem os templos e se reúnam nos lares, como acontecia no tempo da Igreja Apostólica, da igreja chamada Igreja Primitiva, que por 300 anos cresceu e cresceu muito, com reuniões nos lares e também em outros locais, mas não em templos construídos para ser, como dizem, casa de Deus. Muito bem, vamos ouvir aqui o que disseram esses pastores ao presidente Bolsonaro quando foram ter com ele no dia 2 de abril pela manhã e que resultou nesse vídeo aqui que eu já mostrei no início. Vamos lá. A igreja hoje evangélica tem muitos pastores, milhares de pastores têm entrado em contato comigo, o pastor Eduardo de São Paulo e demais, com seus aluguéis atrasados, com suas despesas avançadas. Pedi ao senhor e demais ministros fazer uma linha de crédito para as igrejas. Vai ficar difícil. Eu estou construindo uma igreja muito grande, se os pessoas embora, se eles embora, a gente não quer dinheiro dado, quer uma linha de crédito para ter contato com vocês na coisa das costas, porque vocês não têm essa linha. Não tem a linha de crédito. Porque eu estou com uma construção lá para 2.000 pessoas sentadas. Aí eu tive que mandar todo mundo embora. O pastor Eduardo paga R$20 de aluguel por mês. Igreja de São Paulo, igreja grande. Acho que ele pediu para mim, foi o Marcos Celestino. Mandei o requerimento para ele, semana. Mandei para o Lico Cortella, mandei para todos, mandei para a Bia Kiss, mandei para todos, presidente. Para ver se a gente consegue salvar as pequenas igrejas. Porque muitos CNPJs vão fechar. Na minha cidade... Muitos CNPJs vão fechar. Tá? E outra coisa também, que o Senhor não nos ordenou termos CNPJ. Eu concordo que um local que tem uma placa escrito igreja, né, e que nesse local se recolham ofertas, seja qual tipo de contribuição for, concordo que se esse local está fazendo isso, deve estar sim legalizado. Tá? Não estou aqui falando de que tenhamos que ser ilegais. Mas se a igreja está nos lares, ela não precisa de CNPJ. Nos lares ou se reunindo de um modo informal em qualquer outro local. Só lembrando isso aqui, tá? Agora eu quero pular aqui esse mesmo vídeo
para outro trecho que é no minuto 10:53. Preste bem atenção no que será dito aqui. Aqui, esse mesmo pastor que pediu a linha de crédito, ele vai falar sobre o jejum. Preste bem atenção. Orando pelo Senhor. E nós, como evangélicos, passamos para o Senhor. Se o Senhor proclamar um jejum para toda a nação, se o Senhor proclamar, o Senhor é a autoridade maior que tem nesse país. No livro do profeta Joel, ele entrou naquela cidade para proclamar um jejum para toda a nação. Então, o católico, o espírita, o evangélico, nós vamos para todos. Vamos jejuar. Vamos orar a Deus. Isso aí depende do Senhor. E que o Senhor falar aqui na terra, com esses pastores que nós estamos aqui, com seguranças, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Será ligado no céu. Amém? Muito bem, aqui nós encontramos alguns erros, né? Primeiramente, ele erra o nome do profeta. Não foi o profeta Joel que entrou na cidade, foi o profeta Jonas, mas tudo bem. O pastor poderia estar nervoso e o nome dos dois profetas começa com J-O, então ele se confundiu. Creio que seja isso, espero que seja isso, né? Espero que ele não esteja colocando Joel lá em Nínive, mas ele se equivocou com o nome do profeta, até aí tudo bem. Mas também não foi o profeta que promulgou o jejum, não, que convocou o jejum, foi o próprio rei de Nínive. Nós vamos ler esse texto ainda no final desse vídeo. E o próprio rei, ele se arrependeu também e se converteu ao verdadeiro Deus. E um outro erro aqui que o pastor cometeu, sem querer julgá-lo, mas eu não posso deixar de mencionar, é que ele coloca o presidente da República como uma autoridade que tenha poder para ligar e desligar na terra. Autoridade esta que, na verdade, é dada à igreja, não ao presidente da República. É dada ao corpo de Cristo. Cristo é a quem foi dado todo o poder no céu e na terra, e não a um presidente, a um homem político. E o pior de todos os erros foi ele dizer para que seja um jejum conclamando aí, e é isso que mais me preocupa nessa história desse jejum, conclamando aí kardecistas, católicos, espíritas, para esse jejum. Escute aí o que ele vai dizer de novo. Vamos ouvir novamente, por favor, o que ele diz aqui. Como evangélicos, passando para o Senhor. Se o Senhor proclamar um jejum para toda a nação, se o Senhor proclamar, o Senhor é a autoridade maior que tem nesse país. No livro do profeta Joel, ele entrou naquela cidade para proclamar um jejum para toda a nação. Então, o católico, o espírita, o evangélico, nós vamos ver para todos. Vocês ouviram aí, né? Católico, espírita, evangélico, kardecista, enfim. Aí eu pergunto a você, um jejum sem arrependimento de pecados? Bom, isso me preocupa, essa questão do jejum ecumênico. Vejam o que esse outro pastor disse numa pregação, me parece que ao vivo. Ele pede ao presidente um jejum ecumênico. Escute, preste atenção. Presidente Bolsonaro, por favor, presidente, decrete um jejum. Nós podemos decretar um jejum daqui com os pastores, com a nossa congregação, mas o senhor é uma autoridade, presidente Bolsonaro. Se você for em rede nacional pedir um jejum, que jejue o espírita, que jejue o ateu, que jejue o maçom, que jejue o budista, que jejue o islã, que jejue os católicos, que jejue o evangélico, porque, querido, numa pandemia não tem mais religião que se estabeleça, amém? Não tem mais religião, é um só Deus, é um só Espírito, é um só corpo. O senhor tem essa autoridade, presidente Bolsonaro, de ir em rede nacional e pedir um jejum, marcar um dia, de 1 hora a tal hora, dizer, nós vamos todos jejuar, todos vamos jejuar. Foi assim que aconteceu em Nínive. Pois é, não foi assim que aconteceu em Nínive, não foi. Em primeiro lugar, o presidente, no caso, o rei de Nínive, melhor dizendo, se converteu. Vamos ao texto, vamos ver o que diz Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo.
E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Então vamos dar uma pausa aqui. Em primeiro lugar, aqueles homens creram em Deus, se converteram a Deus. Agora, qual Deus? A qual Deus eles se converteram? A um Deus que seria uma energia cósmica, como creem os espiritualistas? A qual Deus? A um Deus de barro, forjado pela mão do homem? A qual Deus eles se converteram? Ao único Deus verdadeiro, revelado a Abraão, Isaque, Jacó. Era este o Deus que Jonas proclamava. Então, os homens de Nínive creram em Deus, no verdadeiro Deus, no Deus do profeta Jonas, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então, em primeiro lugar, o povo se converteu ouvindo a proclamação do profeta, que estava ameaçando que haveria destruição em Nínive. E aí chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Ou seja, o rei se humilhou. Isso foi do conhecimento de todo o povo. Então o presidente Bolsonaro se humilhe também diante de Deus, não diante de um líder religioso, de qualquer religião que seja, porque não se trata de religião. Jesus Cristo está acima das religiões. Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é a religação do homem para com Deus. As religiões são a tentativa frustrada do homem, através de métodos rituais, chegar a Deus. Mas Jesus Cristo é o próprio Deus enviando ao homem o caminho que nos reconcilia com Ele, por meio do arrependimento de pecados, de um quebrantamento genuíno de coração. Então, foi isso que aconteceu. E o rei se humilhou diante de Deus e fez uma proclamação oficial. Então, Bolsonaro tem que estar no seu canal do YouTube, tem que estar no seu site, uma proclamação sua, que se divulgou em Nínive, diz o texto bíblico, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes deem alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Você viu aqui o que está escrito? E convertam-se a Deus. E qual é o caminho para Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mediante o arrependimento, mediante a confissão, mediante o quebrantamento genuíno de coração, mediante lágrimas, mediante a decisão de não tornar mais a pecar. É isso que o Senhor espera de nós, e não algo como foi dito por aquele pastor que eu acabei de mostrar aqui. Vamos ouvir aqui novamente? Eu vou colocar aqui mais uma vez essa convocação a um jejum ecumênico. Eu considero isso, é à beira de uma blasfêmia isso aqui. Preste atenção. O senhor é uma autoridade, presidente Bolsonaro. Se você for em rede nacional pedir um jejum, que jejue o espírita. Tá, e aí eu pergunto a você, o espírita vai jejuar a que Deus? Se eles não creem que Deus é um ser pessoal, se creem que Deus é uma energia. Que jejue o ateu? O ateu? Mas o ateu não acredita em Deus. Para ele não será um jejum
será apenas uma dieta, ficar sem comer um tempo. Que jejue o maçom, O maçom, ele vai jejuar a qual deus? A Bafomé? jejue o budista, O budista que igualmente, como o espírita, crê que Deus é uma energia? jejue o islã, O islâmico jejuando? que jejue os Sim, o islâmico jejua. Ele jejua a Alá. católicos, que Ok, os católicos se dizem cristãos, mas vão jejuar diretamente a Deus ou fazendo de algum suposto santo um mediador? Porque a palavra diz claramente, está na própria Bíblia católica também, que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. jejue o evangélico, porque, querido, numa pandemia não tem mais religião que Numa pandemia não tem mais religião. E quem disse que Jesus Cristo é uma religião? se estabeleça, amém? Não tem mais religião, é um só Deus. Ah, é um só Deus. Então quer dizer que todas essas religiões aí buscam o mesmo Deus? Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado com isso. Eu estou vendo um ardil nessa história de jejum. Me parece que há nisso aqui uma promoção ao ecumenismo. É isso que está me parecendo. Não estou dizendo que não tenhamos que jejuar. Existe um outro pastor que falou sobre isso também, que hoje ele é um político, né, o Marco Feliciano, e vejam o que ele disse. Eu até fiquei comovido porque ele pelo menos falou de arrependimento de pecados, mas ele está colocando na igreja a culpa pelo que está acontecendo no mundo. E eu até concordo, eu gravei um vídeo que está no canal A Deus Toda a Glória, deixa eu encontrar aqui, de quem é a culpa. Tá? É um vídeo de 4 minutos, é o trecho de uma aula que eu dei sobre Apocalipse 6, que ainda vai para o canal A Deus Toda a Glória. E onde eu digo que a culpa é sim da igreja. Mas por quê? Porque a igreja tem distorcido a palavra de Deus. Porque a igreja, apesar de fazer obras sociais, apesar de fazer as pessoas que fumavam não fumarem mais, que bebiam largarem o álcool, né? Apesar disso, que na verdade acontece em todas as religiões, o principal a igreja tem deixado de fazer, que é pregar o arrependimento de pecados. E porque não se fala mais em arrependimento de pecados, a culpa sim é da igreja. Então, é por isso que a igreja está sendo levada em cativeiro, por isso que as reuniões não podem mais ser em locais públicos como antes. Essa é a questão. Mas, no entendimento do Marco Feliciano, no entendimento dele, o que aconteceu é que a igreja incomodou muito o diabo, é o entendimento do Marco Feliciano, e o diabo é que está por trás dessa pandemia. Mas o que acontece, na verdade, é que não há nada que o diabo faça sem a permissão de Deus. Então a pergunta é, por que Deus está permitindo essa pandemia? Vamos ouvir o que o Marco Feliciano disse. Essa guerra espiritual é nossa. Por que é nossa? Porque fomos nós, como igreja, que afrontamos o reino das trevas. Afrontamos quando pregamos, quando tiramos o bebum da sarjeta, quando tiramos o drogado da Cracolândia, quando evangelizamos marginais nas prisões e os devolvemos transformados para a sociedade e para suas famílias. A culpa é nossa. O Brasil tem 88% de cristãos e esperamos que o presidente faça o que é nossa obrigação. A palavra não diz se o presidente clamar. A palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Povo de quem, pessoal? Povo de Deus. Ok, vamos ver o texto completo. Vamos ver o texto completo que ele está se referindo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos prosseguir, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos voltar aqui para o vídeo que nós estávamos vendo aqui do Marco Feliciano. A nossa geração superou a geração de Sodoma e Gomorra em pecados, blasfêmias e afrontas a Deus.
Perfeito. Exatamente isso. Exato. E o pior é que a igreja também pecou gravemente. E graças a Deus que pelo menos o Marco Feliciano fala isso. Eu fiquei até emocionado por ele dizer isso. Então glorifico a Deus por esse momento de quebrantamento do Marco Feliciano. Preste atenção. Então eu convido aqui os pastores, os sacerdotes de todas as igrejas para uma trégua. Deixemos de lado as nossas diferenças e desavenças. E cada um fale ao seu povo, conclamando toda a igreja para um momento de súplica, ao arrependimento. Isso, é exatamente esse o ponto. Arrependimento. É exatamente esse o ponto. Então esse tem que ser o foco, arrependimento. Vamos prosseguir. Precisamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, que perdoe as nossas omissões, por muitas vezes não sermos como igreja o que Ele esperava de nós. Precisamos pedir a Deus perdão pelas nossas fraquezas, por darmos ouvidos à ganância, à inveja, à mesquinharia e até à corrupção. Vamos pedir a Deus que guarde a vida do presidente, que conceda sabedoria e discernimento para vencer e nos conduzir em paz no meio dessa guerra. Façamos isso na sexta e no sábado. E no domingo, vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia, para que essa praga que veio sobre o mundo cesse. Muito bem, esse é o vídeo do Marco Feliciano e esse é o meu vídeo, né? O que eu venho aqui justamente dizer é que me preocupa se a motivação para esse jejum está sendo ou não correta. Qual é a motivação correta? Em primeiro lugar, o entendimento correto de que essa praga, essa peste, esse vírus, ele, apesar de evidentemente ser algo maligno, algo maléfico, está acontecendo com a permissão de Deus. E por que é que Deus está permitindo? Porque Deus espera que nós venhamos nos arrepender, nos convertermos a Deus de todo o nosso coração. Então examine você a si mesmo, dobre seu joelho, confesse seus pecados a Deus e clame a Ele por misericórdia. E vamos confessar o pecado de toda a nação. Muito antes dessa convocação, no dia 17 de março, eu já havia feito uma convocação em todos os canais do YouTube que eu tenho, começando pelo canal A Deus Toda a Glória. Eu quero mostrar aqui para vocês essa convocação que eu fiz. Ela foi postada no dia 16 de março, na verdade, e pedindo que no dia 17 nós iniciássemos 3 dias de jejum. E eu quero ler aqui o que eu escrevi. Veja comigo. Santa convocação, em obediência à direção do Espírito Santo e obediência à palavra de Deus, estou convocando as congregações deste ministério para santificarmos um jejum nos próximos 3 dias. Jejuaremos por 12 horas, a começar das 18 horas desta terça, 17 de março, entregando o jejum do primeiro dia ao amanhecer, às 6 horas da manhã. O mesmo na quarta e quinta-feira, de modo que nosso jejum se encerrará no amanhecer de sexta-feira. Durante o jejum, será permitido somente que bebamos água. Peço que escolham o melhor horário na madrugada para clamar ao Senhor. A situação parece calma, eu escrevi isso no dia 17 de março, mas o fato é que nossa nação está diante de um terrível tsunami. Uma vez que todo sonho é simbólico, essa epidemia ou pandemia talvez seja o tsunami com o qual tantos irmãos sonharam nos últimos anos. Que venhamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Precisamos compreender que não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. Sendo assim, por que um Deus que é amor permite que a humanidade passe por essa terrível pandemia? A resposta é simples, para nos conduzir ao arrependimento de pecados. Sem arrependimento não há salvação. E sabemos que o Senhor deseja nos salvar. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cremos ou não cremos na palavra, independente de qual seja a origem dessa peste,
ou seja, independente de qual seja a origem, se é em laboratório, se foi algo natural, enfim, o fato é que há décadas o pecado tem crescido em todas as esferas da sociedade e em todo o mundo. O Brasil, por exemplo, tem sido manchado pela corrupção, violência, prostituição, idolatria e apostasia. Por que Deus nos pouparia do que está ocorrendo em países europeus? Não somos melhores cristãos do que eles ou nossos demais irmãos que vivem em qualquer nação do mundo. A única esperança de sermos poupados é se viermos a orar com jejuns, nos humilhando na presença do Senhor, confessando os pecados da nossa nação, incluindo os pecados da igreja brasileira. Somente agindo assim, podemos esperar que o Senhor nos poupe do que está por vir. Não sou eu quem está ensinando isso, mas a palavra de Deus. Repito, cremos ou não na palavra. E então eu faço menção a Joel, e talvez não por acaso aquele pastor, sem querer, tenha trocado o nome do profeta de Jonas para Joel, porque em Joel, capítulo 2, do versículo 12 em diante, está escrito o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo de 12 a 17. O que temos que fazer é nos arrependermos de nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus, nos ajoelharmos diante dele e clamarmos pela sua misericórdia, confessando não somente os nossos pecados, mas o pecado da nação brasileira, uma nação idólatra, uma nação corrupta, uma nação violenta, uma nação promíscua, uma nação onde muitas igrejas apostataram da fé, distorcendo a palavra de Deus, e ao invés de pregar arrependimento de pecados e contentamento com aquilo que cada um tem, agradecendo, sendo sempre grato pelo que tem, ao invés disso, estão pregando há muito tempo prosperidade e ganância, ensinando que o povo não esteja contente com o que tem, mas queira sempre mais e mais e mais. E eu sabia que um dia Deus daria um basta, e Ele está querendo nos colocar de joelhos, colocar a igreja de joelhos, e que os pastores que se enriqueceram se arrependam, dividam o que têm com os famintos e estejam dispostos até a congregar nos lares, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E a Deus, ao Altíssimo, Pai do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Deus toda a glória.